Olá, meu nome é Felipe Hades, eu sou oncologista clínico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. Eu coordeno o núcleo de oncologia de mama no Hospital Oswaldo Cruz. Hoje eu estou aqui com a doutora Maiana Lopes, que é oncologista da Clínica AMO em Salvador. Nós estamos em San Antônio, no San Antonio Breast Cancer Symposium em 2019, e a gente vai discutir o resultado de 2 estudos em imunoterapia que deram resultados conflitantes. Um é o NeoTrip, que deu um resultado negativo para a neoadjuvância, e o outro é uma atualização do Keynote 522, que deu um resultado positivo. Então, Maiana, o que você achou dos estudos e por que você acha que os resultados dos estudos foram diferentes? O que tem no desenho do estudo que talvez possa explicar isso? Pronto. O Keynote, nós já tivemos os dados na ESMO, né? Então é um estudo que compara a terapia padrão que nós usamos hoje, que é baseada em antraciclina e paclitaxel, com a adição de carboplatina para todo mundo, e versus a adição de do pembrolizumab versus o braço sem pembrolizumab, e que já tinha mostrado dados de aumento de resposta patológica completa nas pacientes que fizeram a imunoterapia. O que hoje foi mostrado foi, primeiro, novos dados, né, assim, a atualização desses dados. Foi mostrado que as pacientes que têm um PDL1 mais forte, ou seja, um PDL1 com um nível maior, têm uma maior taxa de resposta. E, além disso, foi mostrado os dados que você estava comentando antes, né, que as pacientes que completavam a quimioterapia, elas tinham uma maior taxa de resposta. Ou seja, que aquelas pacientes que não tinham efeito adverso, que precisava parar a droga. Então, esse é o primeiro estudo. O outro estudo foi um estudo que mostrava na neoadjuvância, as pacientes faziam nab-paclitaxel mais carboplatina com atezolizumab versus o braço sem atezolizumab. Essas pacientes eram submetidas à cirurgia e depois seguiam a antraciclina, mais 4 ciclos de antraciclina. Então faziam o antigo esquema sanduíche, que é o que nós não fazemos mais hoje. Sim. Então uma das coisas que foi citado na discussão e que a gente acredita que possa ter comprometido os dados do atezolizumab neoadjuvante é a falta do antracíclico, que nós já temos dados prévios mostrando que o antraciclina ele sensibiliza mais para a imunoterapia, porque aumenta ainda mais a imunogeneticidade, né? Que eu acho que é um dado que... E além disso, são drogas diferentes e o teste é diferente. Então, assim, a medida do PDL1 é feita de uma maneira diferente, porque fazem a partir de testes diferentes. Sim. O que eu achei interessante disso, e talvez intrigante disso, é que, independente do teste ser diferente, que eu acho que obviamente seleciona melhor, né? Os anticorpos que selecionam melhor imunoterapia para câncer de mama, outros que selecionam melhor imunoterapia para câncer de pulmão. Mas, independente disso, o resultado é totalmente negativo, né, do NeoTrip, né, que fez apenas carboplatina com nab-paclitaxel antes. E no estudo do Keynote, esse dado do PDL1 é interessante porque é um dado prognóstico. Não muda o que você faz, na realidade, né? Você só vê que quem tem mais PDL1 vai melhor, né? Então, apesar de não mudar a nossa prática, a gente fica feliz quando a gente vê isso. No entanto, o dado da intensidade de quimioterapia me chamou a atenção, e talvez seja uma coisa que explique isso, né, que a gente viu. A gente viu que quem consegue terminar a quimioterapia, todos os ciclos propostos, tem uma chance maior de resposta patológica completa. Então, possivelmente, a quimio antes, em maior intensidade, pode estar contribuindo para esses resultados melhores da imunoterapia nesse setting de tratamento. É óbvio que isso aí é uma hipótese que a gente está discutindo aqui, não foi feito o estudo para avaliar exatamente isso, né? Mas eu tenho a impressão de que é por aí. A minha ideia é essa. Lógico que tem que esperar, validar, enfim, ver outros estudos mais para frente. Mas a intensidade de quimioterapia me parece que era uma coisa que no passado a gente achava que não tinha que fazer para ninguém, né? Que baixa a imunidade, aí não vai funcionar a imuna, mas pelo visto é um negócio que em câncer de mama funciona bastante bem. Acho que de imunoterapia foram os 2 resultados mais interessantes, né? Isso. E a mensagem importante é isso, né? O triplo negativo, a imunoterapia é uma nova arma. Nós estávamos conversando, né, e falando isso, que nós estamos cada vez mais aumentando a quantidade de drogas. Hoje a paciente fazia 3 drogas, agora o estudo, o Keynote usa 5 drogas na neoadjuvância. Então, assim, buscando a resposta patológica completa, acreditando que isso tenha impacto em sobrevida e em chance de cura para essa paciente. Óbvio que a gente tem que lembrar das toxicidades, né, que essa combinação pode causar.
além da toxicidade, as imunotoxicidades, né, as toxicidades imunorrelacionadas, que é hipotireoidismo, que foi a mais comum, que é manejável, mas outras são bem graves e de mais difícil manejo, além do custo. Eu acho importante a gente salientar, ainda mais quando a gente for conversar isso com nossos pacientes, o ganho estatístico em termos de resposta patológica completa é muito significativo. A gente parte de em torno de 50% para quase 65%. No estudo como um todo chega a 13,8%, se eu não me engano. E nesses grupos com o PDL1 lá em cima chega a 20% de diferença, né? Justamente. No entanto, você tem uma toxicidade que não é irrelevante e imunoterapia está relacionada com toxicidade permanente, né? Você pode ter tireoidite para a vida inteira, pode fazer raramente diabetes tipo 1, que é mais ou menos a chance de uns 15% também. Então você está ganhando 15% de resposta patológica completa, que a gente imagina que isso vai se correlacionar com sobrevida global, mas também vai dar 15% de efeito adverso permanente, que boa parte das vezes a gente resolve com um comprimido de Puran T4, mas é um efeito adverso permanente, né? Então eu acho interessante a gente ter isso em mente quando a gente for usar esses tratamentos. Você viu alguma outra coisa que você acha interessante de mencionar? Algum outro estudo que você achou interessante hoje? Não, hoje eu gostei, da tarde eu gostei de 2 estudos. O primeiro estudo é mais um estudo tentando avaliar os 10 anos de inibidor de aromatase, né? Na verdade, tentando avaliar a hormonioterapia estendida. As pacientes podiam ter feito 5 anos de tamoxifeno ou 5 anos de inibidor de aromatase e completar mais 5 anos. O que mostrou é que parece ter um benefício de sobrevida livre de progressão, na verdade, sobrevida livre de novos tumores, né, porque é adjuvância, mas sem impacto em sobrevida global, com os efeitos colaterais que nós já conhecemos dos inibidores de aromatase. Então, o que ele considera no estudo é que talvez, o que a gente já faz hoje na prática, que é individualizar. Aquelas pacientes de mais alto risco, talvez valha a pena manter o inibidor de aromatase por 10 anos. E o outro estudo que eu acho que vale a pena a gente comentar, que a gente fala hoje em tentar reduzir tratamento, né, tentar reduzir toxicidade para as pacientes, comparando a radioterapia total da mama, pós-cirurgia, versus a radioterapia parcial. E que mostrou que fazer a radioterapia de toda a mama versus a radioterapia só no local onde tinha um tumor, os benefícios eram semelhantes, com taxas de recidiva de doença local muito parecidas. Eu acho que esse estudo da hormonoterapia estendida, eu gosto de ver esses estudos do NSBP, de avaliação de longo prazo, porque parece que está olhando no passado, né? São estudos desenhados numa época que a gente não prestava muita atenção em muitas coisas, tipo, hoje mesmo durante o estudo, na discussão, eles perguntaram, e a qualidade de vida sexual, estresse emocional, nada disso foi coletado no estudo, né? Então, me sinto olhando no passado esse tipo de coisa, né? Que é legal isso, né, também, para você ter uma perspectiva de como a gente fazia antes e como a gente melhorou hoje, né, nos estudos, né? Inibidor de aromatase não é fácil, né? As pacientes a gente sabe como as pacientes sofrem com inibidor de aromatase, fazer 10 anos de inibidor de aromatase é complexo porque ainda piora o risco de fratura pelo aumento do risco de osteopenia e osteoporose. Então tem que ser bem individualizado mesmo. Acho que é mais um dado para corroborar o que a gente já tinha. Curiosamente, nesse estudo, ele não viu mais risco de fratura. Eu não sei se ele não viu ou se ele não procurou direito. Porque é um estudo, como a gente começou, das antigas, assim, né? Então a gente não ligava muito para isso. E eu acho curioso esse estudo de 10 anos, que você vê, era 1,8% de redução de risco de novos tumores, né? Que é um risco pequeno, né? E não tem diferença nenhuma em tipos de mortalidade mais para frente. Se você pega e compara com outros estudos, tipo o ABCSG, que foi apresentado agora, que era mais 2 anos ou mais 5, 2 anos naquele estudo não fez tanta diferença, né? Então acho que a gente fica sempre na dúvida, né? Aí tem o MA17R, que tem um benefício pequeno, quem é a pessoa. Acho que na maior parte das pessoas ou vai fazer por risco inicial, né? Essa opção por continuar o tratamento, e ponderado muito pelos riscos de efeitos colaterais, né? Se a paciente tolera bem... Exato. Para pacientes que estão tolerando, não estão sentindo nada, eu seguiria. Para pacientes que estão com efeitos colaterais, que estão limitando a vida dela, ou que tá dando osteoporose, ou qualquer coisa do tipo, está com uma vida sexual prejudicada por conta desses medicamentos, talvez a gente tivesse que tirar esses medicamentos. Bom, e o último que eu achei interessante, e muita gente não achou, foi o Mindact. Eu gosto dessa história do Mindact e do TAILORx, né? Que um testa o uso de mama print para indicar a quimioterapia, que é o Mindact, e o outro usa o TAILORx, o Oncotype, para indicar a quimioterapia. No começo dos desenhos dos estudos eram completamente diferentes, né? O Mindact incorporava dados clínicos
e o TAYLORx não incorporava dados clínicos, era só o valor do estudo. E à medida que eles foram tendo resultados, um foi fazendo análises baseadas no resultado do outro, né? Então, recentemente, o TAYLORx fez uma análise baseada nos critérios de risco clínico do MINDACT, e a gente viu que pacientes mais novas, é uma análise de subgrupo cheia de críticas, né? Que é com 200 pacientes apenas, né? Você parte de 10 mil pacientes e chega a 200, então são 2% dos pacientes. Mas que ele observa que possivelmente pacientes jovens com critérios clínicos de gravidade, esses pacientes podem se beneficiar de quimioterapia a despeito de um teste genético indicando baixo risco. E aí o pessoal do MINDACT resolveu fazer a mesma análise. Vamos olhar nas nossos pacientes que têm um risco clínico alto e genômico baixo e são jovens, se essas pacientes se beneficiaram de quimioterapia. E aí é uma análise apenas descritiva que viu que havia uma diferença de 3% em favor de quimioterapia para esse grupo de pacientes. Então, nos dois são análises descritivas, nenhuma dessas análises responde perguntas, mas são análises que vão na mesma direção. E no Oncotype o benefício foi de 6%, se não me engano, e no MammaPrint foi de 3%. E aí foi legal que na discussão o Sparano, que é o PI do TAYLORx, foi falar com a Fátima, né, que é a PI do MammaPrint, e falou, olha, talvez não seja diferente, talvez seja só o tempo, porque a gente seguiu um pouquinho mais e você tem um pouco menos de segmento, talvez quando chegar no nosso segmento você tenha a mesma coisa. Ela prometeu os dados do segmento igual para o ano que vem. Ela prometeu final, isso, vamos ver. Ela disse que ano que vem publicaremos os dados com segmento maior. Eu achei a apresentação muito boa, eu gosto muito da Fátima, achei que foi brilhante a apresentação, ela se esquivou de perguntas espinhosas com habilidade, que eu gosto bastante dela. Então achei bom, assim, porque a gente vê como que a ciência evolui, né, que é uma conversa entre todos nós, né, é uma coisa que a gente vai aprendendo um com o outro, vendo o que o outro está fazendo, então talvez a beleza da coisa seja que é um processo de construção justamente da humanidade, né, o conhecimento quando... Eu acho legal quando acaba a sessão que as pessoas saem, todo mundo virou dono daquela informação, né? As pessoas falam como se fosse delas, se é processo daquilo, e na realidade é nosso mesmo, né? Então foi legal isso, eu gostei disso, até pela beleza da discussão. Por isso que é bom estar aqui, né? A gente faz parte dessa história, assim, da movimentação do tratamento do câncer de mama. Nós dois que tratamos mulheres com câncer de mama, nós ficamos felizes com esses resultados, a gente sai daqui empolgado para levar essas novidades. Legal. Então é isso, gente. Obrigado. Continuamos aqui e eu imagino que teremos mais novas coberturas com outros colegas aqui. Um abraço, gente. Até a próxima.